Olá, gente, muito bom dia, tudo bem? Está começando mais um programa Bem Assim e eu convido você a participar aqui comigo, a acompanhar toda a nossa programação aqui na telinha da TV Mar. E olha, puxa a cadeira porque tem muita coisa bacana aqui no nosso programa hoje. A gente hoje vai falar sobre Media Training, vai falar também sobre artesanato e a gente tem também uma exposição ao vivo para mostrar para vocês que vai estar acontecendo já a partir de hoje à noite lá no MISA. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E a gente inicia o programa Bem Assim, convidando você a participar aqui com a gente, a acompanhar toda a nossa programação através das ferramentas que a tecnologia lhe oferece. Então, se você quer acompanhar, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhar a gente através da internet no portal Gazeta Web. Acesse lá, é o www.gazetaweb.com e aí você vai poder clicar lá na ferramenta que tem a TV Mar e vai poder acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Agora a gente também está presente sim nas redes sociais. Acompanhe a gente também lá no Instagram, no Facebook, também no Twitter. Curte as nossas fotos, também as nossas publicações e também acompanha a gente através do nosso portal lá no YouTube. A gente também tem um canal no YouTube, aí você pode acompanhar a gente lá no nosso canal, ver e rever os nossos programas e as nossas entrevistas. Agora a gente inicia essa manhã, olha, com um peso, uma responsabilidade muito grande na realidade. Você aí de casa, está acostumado a lidar com a mídia, sabe como dar entrevista? Gente, essa não é uma tarefa tão fácil, não é todo mundo que consegue fazer isso. E a gente, inclusive, está aqui com ele, o professor Carlos Gonçalves, que, inclusive, vai falar um pouco sobre isso, né? São tantos, hoje em dia, a gente vê que são tantas especialidades, advogado, médico, que muitas vezes precisam dar entrevistas e muitas vezes eles não estão acostumados com o meio, né, com a mídia. Como trabalhar isso? Você faz exatamente todo esse trabalho. Existe curso para que as pessoas sejam treinadas para lidar com a mídia. Carlos, muito bom dia. Bom dia. Exatamente, né? Media Training, né? Na verdade, é um treinamento para se relacionar com a imprensa. E eu acho que eu vou mais além, né? Hoje, na era das redes sociais, nós também precisamos, de alguma forma, ver que a nossa imagem, nós estamos nos expondo cada vez mais. Então, basicamente, o Media Training surgiu lá na década de 80, né? Por uma empresa, uma multinacional, que ela olhou assim para os seus executivos e disse: precisamos nos comunicar, né? Precisamos sair um pouco aqui dessa plataforma e falar com o nosso público interno e o público também externo. Então surgiu uma cartilha como se relacionar com a imprensa, como conceder uma entrevista, como receber um jornalista. Daí em diante começou a se espalhar e hoje Media Training é um acontecimento, como você bem disse, atinge médico, advogado, jornalista, psicólogo, quem quiser pode sim aprender técnicas de como realmente ter esse bom relacionamento com a imprensa, porque na mente de algumas pessoas o que dá o grande medo, o grande pavor é estar aqui diante de uma TV quando diz gravando, por exemplo, então mexe com o teu emocional, mexe com a tua... Tem gente que trava, né? Trava, a língua, a boca resseca, você fica balançando a perna. Então a gente vai começar a analisar dentro desse perfil como é que você realmente deve se comportar. Pois é, porque às vezes a gente recebe, inclusive, profissionais aqui, né, que vão dar entrevistas a gente também, e muitas vezes eu percebo o nervosismo e eu acabo dizendo, olha só, não precisa ficar nervoso, quem sabe o conteúdo dessa entrevista é você. É você que domina todo o conteúdo do que a gente vai conversar. Então, o que eu vou conversar com você é uma coisa simples, do seu cotidiano. Então, conversa normalmente comigo, mas não é tão fácil assim, não. Né? Eu fiz recentemente um treinamento com juízes, né? E eles passam para chegar até ser juiz por uma rigorosa prova, né? De apresentação oral, eles relatando, mas eles disseram que não ficaram tão nervosos quanto eles ficaram na hora da gravação de uma entrevista, né? Para você ver. Então, por quê?
é aquilo que a gente observa, é a imagem, né? E como tem um doutor que eu gosto muito dele, o Luiz Carlos, né, que ele é professor da UNB, ele diz que a imagem não é sua, né? A imagem é do outro, a imagem é de quem está nos assistindo. Então isso amedronta, né? Não, a imagem é minha, mas é o outro que está me avaliando. É o outro que está me julgando se a entrevista está boa, se eu estou falando de maneira correta, se eu estou gesticulando, se a minha postura. Então, todo o nosso movimento, não só o verbal, mas o não verbal, vai também facilitar essa comunicação, vai facilitar esse entendimento e é nisso que a gente realmente foca na questão do Media Training. Pois é, gente, olha, o Carlos estava me dizendo aqui antes do programa começar, inclusive, que ele é professor de Media Training, inclusive lá no SESMAC, não é na isso? UFAL também. Na UFAL também, e ele estava exatamente me dizendo o seguinte, eu não posso errar, porque todos os meus alunos estão me assistindo. Então, você recebe isso também com naturalidade? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber. Você também recebe isso? O fato de você estar sentado aí nessa cadeira, nos dando entrevista para você, você já enxerga isso com naturalidade? Como é que funciona? Olha, quando a gente, eu acho assim, que temos que entender o seguinte, Media Training também não é milagre. Tem gente que procura, né, liga para mim, às vezes os próprios políticos, eu quero fazer Media Training porque eu preciso, agora estou na reta final e eu preciso melhorar um pouco o meu desempenho com a mídia, a entrevista, mas não é milagre, né? Porque de repente não adianta eu saber que eu tenho que cruzar a perna para um determinado local, né? Que a minha meia tem que combinar com o meu sapato, que eu tenho que gesticular, olhar de vez em quando para a televisão quando quiser mandar um recado. Não adianta técnica se você não tem conteúdo. Então, é preciso sim, se você é um médico, vai falar, fale de maneira clara, fale de maneira objetiva. Se você é um advogado, esqueça um pouco aqueles termos que às vezes afasta a pessoa que está também, né, ali assistindo, porque a gente quando fala, e você é da TV sabe disso, para vários públicos. Só que às vezes a gente não consegue, então às vezes a pessoa quer falar de maneira elegante, bonita e às vezes acaba não atingindo realmente. Então meus alunos ficam observando postura, se estou falando corretamente, se eu estou gesticulando, como é que eu estou, se eu estou nervoso, se eu não estou. Claro, o nervoso ele faz parte da natureza humana, então eu como psicólogo não tenho como chegar para você e dizer pare de ficar nervosa, você não pode ficar nervosa. E vários alunos e pessoas que passam pelo Media Training, quando vem a parte de gravação no estúdio, lógico, não é um ao vivo, mas eu digo, olha, é como se fosse ao vivo. Aí, às vezes, eles estão gravando, de repente, olha para mim, professor, eu errei, pode voltar? Eu digo, você está ao vivo. Tá ao vivo. Vai cair na rede, porque hoje tudo cai na rede. Então, essa questão dessa adrenalina, dessa coisa, né, que a pessoa fica um pouco nervosa, mas se você tem conteúdo, se você pratica, se você tem técnica, você já está, com certeza, muito mais tranquilo nessa questão do Media Training. Tem algum profissional, alguma área que ele realmente deva fazer Media Training? Ou isso serve para qualquer área? Olha, ONGs, executivos, como eu falei, advogados, nós jornalistas, psicólogos, qualquer pessoa pode participar de um treinamento como esse. Porque, como eu lhe disse, mas eu vou fazer um treinamento desse, mas eu não vivo dando entrevista, por exemplo, na mídia. Mas ele faz com que você também se veja, né, se observe. Porque hoje, como eu falei, na época das redes sociais, quantas histórias nós fazemos, às vezes, durante o dia? Quantas fotos, né? Às vezes a gente grava um áudio. Então, isso também, de alguma forma, ajuda você também a entender como é esse universo. Então, de que maneira você pode fazer melhor para que você tenha um público que realmente te acompanha e que te entenda. Pois é, agora, Carlos, a questão do treinamento com o Media Training, ele vai muito mais além também de como se comportar diante das câmeras. Existe também um benefício que a gente pode trazer para o lado pessoal. Eu queria que você pudesse falar sobre esse benefício. Tem, eu acho que, indo lá para Sócrates, né, que é o autoconhecimento, né? E para ver que o Media Training, eu falei da década de 80, mas a gente também pode ir muito lá para trás, para a Grécia Antiga, onde tinha os sofistas, que eram contemporâneos de Sócrates. E os sofistas eram jovens que vendiam a arte da oratória, né? Então, ele também já se preocupava que quem fala melhor, que quem tem uma comunicação mais eficaz e estratégica, vai conseguir atrair os seus públicos. Então, eu acho que o ganho principal é melhorar o processo de comunicação, porque nós achamos que a gente se comunica bem, mas
Com certeza não, porque como eu lhe falei, é o outro que vai formular essa imagem. Então, o Media Training, para mim, o fundamental, o essencial é se ouvir, se perceber, né? E também conhecer que você pode sim ter a capacidade de ter uma questão de um discurso mais contido, mais fechado, porque numa TV não dá para você defender uma tese de doutorado, tudo tem uns minutos, tem um tempo, tem um intervalo, então você tem que saber o que é uma sonora, o que é um ao vivo, né? Então a gente leva a isso também. Outra coisa, não é só TV, como se relacionar com a mídia impressa, as agências de notícias, os sites. Então isso também, a gente faz uma coletiva, fazemos emboscadas também para mostrar. Então, tudo isso é vivenciado no processo e ele vai levar isso para a vida dele como um todo, profissional né, ou pessoal. Pois é, você estava aí explicando agora que existem casos de pessoas que chegam a você, olha, já estou na reta final, preciso fazer esse tipo de treinamento, mas é realmente uma coisa que dá para se fazer assim, está na reta final e a gente vai fazer e resolve o seu problema, ou na realidade é uma coisa que a gente deve se programar e já vir fazendo esse tipo de treinamento antes para estar preparado na hora que precisa? É por isso que esse evento que a gente deve falar daqui a pouco, né, Estratégias que Elegem, que é um evento que vai acontecer no sábado, temos que entender basicamente o que é um marketing eleitoral do que é um marketing político. Então, muitos próprios candidatos, os próprios políticos, às vezes não conseguem nem separar. Então, um marketing político, não, eu sou político, eu já tenho um mandato, então eu quero fazer com que o meu mandato, eu tenha uma comunicação melhor, eu tenha uma comunicação mais próxima do meu público. Aí seria o marketing político. O marketing eleitoral é a campanha, é o jingle, é o slogan, é aquela coisa que você faz na corrida final, né, para tentar atrair o voto daquele eleitor. Então, muitas pessoas, às vezes, deixam realmente para a parte final. Não se prepara antes, né, porque tudo é treinamento. Pois é, e aí agora dia 29, no início de setembro, esse sábado, ou seja, você vai estar palestrando em um evento de marketing eleitoral que vai ser organizado, inclusive, por alunos de pós-graduação de comunicação lá do SESMAC, inclusive o nosso amado Breno está participando dessa organização, está aqui também presente com a gente. Eu queria que você falasse sobre esse evento que vai acontecer agora, dia 29. Eu fiquei muito feliz quando eles me chamaram para participar, né? São 4 palestrantes, eu sou um deles. É um evento, eu acho que foi muito bem pensado, muito bem construído. Estamos realmente nessa época de eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, estadual, onde a gente não só tem que analisar a parte do que aquele candidato tem realmente para oferecer, o conteúdo, plataforma, proposta, mas, acima de tudo, a questão midiática, né? Então, acho que esse evento vai tratar muito desse olhar. E eu vou tentar, de alguma forma, nesse sábado, 29, a partir das 14 horas, lá no auditório do Colégio Guido, onde funciona o curso de pós-graduação, mostrar ou tentar analisar de que maneira esse candidato poderia ter ganho se realmente ele se preocupasse um pouco mais com a questão do marketing político, muito mais do que o marketing eleitoral, mas mostrando pontos positivos, pontos negativos, erros, acertos. Então, vai ser uma apresentação onde eu vou mostrar o Media Training com as suas técnicas e com suas ferramentas e também, como eu também sou psicólogo, mostrando esse lado da ansiedade, do nervosismo, de tudo que prejudica se a gente não tiver um controle emocional do ponto de vista. Se eu vou para uma entrevista, eu tenho que me preparar. Se eu não me preparo, com certeza não vou sair bem na foto. Pois é, eu queria que você pudesse falar, quem está em casa, de repente, acompanhando essa entrevista com a gente, tem interesse em participar desse curso, essa palestra que você vai ministrar, eu queria que você dissesse o que é que se deve fazer para conseguir fazer parte desse curso também. O curso, como é promovido por estudantes de comunicação e marketing do SESMAC, é gratuito. É só acessar as redes, ou o Instagram, né, @estratégias que elegem, ou no próprio Facebook, né, e fazer lá a sua inscrição e participar. Então, é um momento realmente de debate, de discussão. As eleições já estão aí, né, na porta, e eu acho que vale a pena não só para estudantes, mas os assessores dos políticos, os próprios políticos, ou seja, de uma forma geral, eu acho que é uma participação que é bastante salutar e interessante do ponto de vista de comunicação, de política, de psicologia e principalmente de questão comportamental. Pois é, só antes da gente encerrar, Carlos, você falou uma palavra-chave, o ponto de vista comportamental, porque
é como você me disse, hoje a gente vive essa novidade das redes sociais, né? E essa preparação, ela serve também para que as pessoas que venham a assistir, a fazer esse curso, assistir a palestra, para que elas também possam saber como se comportar diante das redes sociais, como por exemplo, não é todo mundo que sabe fazer uma story no Instagram, não é verdade? Exatamente. E outra coisa que é importantíssimo, se eu sou um jornalista, se eu sou um médico, um político, eu tenho que separar o que eu coloco nas minhas redes sociais. Porque de repente eu estou lá no churrasco, no pagode, no futebol, e de repente eu coloco aquele tipo de imagem e em seguida eu já coloco o meu trabalho, o meu projeto. Então fica um pouco de dúvida e interrogação na cabeça de quem que acompanha. Então separar essa questão do pessoal e do profissional é um caminho, é uma dica que eu sempre falo. Então não dá para misturar as coisas. Um juiz de repente, né, uma pessoa que está lá fazendo a sua ação, a sua sentença, e de repente ele está dizendo palavrão, ele está assistindo o jogo, então exposição demais também não é legal. Temos que mesclar. Pois é. Olha, gente, para você que está em casa, se interessou, a gente tem inclusive aí, vai aparecer na telinha como fazer o endereço eletrônico para que você possa se inscrever, tá? E olha só, o curso é Estratégias que Elegem, que é no dia 29 desse mês, ou seja, esse sábado agora, a partir das 14 horas, no campus 4 do SESMAC. As inscrições através desse endereço que está mostrando aí também na sua tela. Onde é que fica esse campo 4 do SESMAC? Ele fica no auditório onde funciona o curso de pós-graduação, no antigo Colégio Guido. Então não tem erro, é ali na rua Ângelo Neto, no Farol. Ângelo Neto, exatamente, ali no Farol, fica na mesma rua do Colégio Sacramento também, não é isso? Exatamente, não tem erro, então dá para participar, corre aí, né, e vai fazer a sua inscrição. Faz a sua inscrição. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Bem Assim. Volte sempre, inclusive, daqui a pouquinho a gente tem uma mensagem sua, sim, não é isso? Sim. Eu que agradeço pelo espaço, mais uma vez, que vocês me servem. Ok. Pois é, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda vai ter artesanato aqui no nosso Bem Assim. E eu volto já.